Iniciamos então a aula sobre conjuntos, a parte 3. Nessa parte, vamos trabalhar com operações com conjuntos. Operações com conjuntos. Então, iremos trabalhar com união, intersecção, diferença e complementar. Então, união dos conjuntos. A união dos conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos que pertencem a A, ou a B, ou a ambos. Então, A união B, então esse U representa união, é igual a x tal que x pertence a E, ou x pertence a B. Exemplos de união. Então, vamos analisar aqui. Dados os conjuntos A, 2, 3, 5, 6 e 8, e o conjunto B, 3, 5, 8 e 9, o nosso conjunto A união B, nós vamos juntar todos os elementos dos dois conjuntos. Então, teremos 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Observamos que o 3 está nos dois elementos. Então, a gente representa ele uma vez só aqui, que representa sobre os dois conjuntos. Então, A união B vai ser todos os elementos de A e B junto. Dados os conjuntos 3 e 5, e 2, 3, 4, 5 e 6, fazendo a união, teremos 2, 3, 4, 5 e 6. Que é o mesmo conjunto B. Intersecção de conjuntos. Então, observamos que o símbolo ali, ele vai ser o U virado, né? Invertido ali. A intersecção de dois conjuntos A e B é um conjunto que contém os elementos de A, que também são elementos de B. Ou seja, tudo que eu tenho num conjunto e tenho no outro. Somente essa parte é a intersecção. Então, a intersecção B, x tal que x pertence a A e x pertence a B. Vamos aos exemplos. Dados os conjuntos A, 2, 3, 5, 6 e 8, e conjunto B, 3, 5, 8 e 9, façamos a intersecção entre os conjuntos. Quem que eu tenho nos dois? Eu tenho o 3 e o 3, eu tenho o 5 e o 5, e eu tenho o 8 e o 8. Então, a intersecção entre os três, entre os dois conjuntos, é o 3, o 5 e o 8. Analisando aqui, nesse outro exemplo, 3 e 5, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos o 3 aqui e nós temos o 5 aqui. Então, esses são os dois elementos da intersecção, que é o próprio conjunto A. Diferença entre dois conjuntos A e B. Nessa ordem, é um conjunto que contém os elementos de que A que não pertence a B. Então, a gente usa aqui o sinal negativo, que é a diferença, né? X tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, como se eu pegasse os elementos de A e retirasse os elementos de B que eu tivesse no conjunto A. Então, vamos ao exemplo aqui. Sendo aqui o conjunto A 2, 3, 5, 6 e 8, e o conjunto B 3, 5, 8 e 9, fazendo a diferença de A menos B, eu vou pegar os elementos de A e vou tirar os de B que pertencem aqui. Tiro o 3, tiro o 5 e tiro o 8. Então, sobra o 2 e o 6. Se eu fizer B menos A, eu vou pegar o B e vou tirar os de A daqui. Vou tirar o 3, o 5 e o 8. Vai sobrar o 9. Nesse outro exemplo aqui, A é igual a 3 e 5. B, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu fizer a diferença de A menos B, A menos o B, vou tirar o 3, vou tirar o 5, teremos aqui um conjunto vazio. No caso de B menos A, então B, vou retirar o 3 e o 5, vai sobrar o 2, o 4 e o 6. Complementar de um conjunto. O conjunto complementar de A, detonado com esse C aqui com um A aqui, é um conjunto que contém todos os elementos do conjunto universo U que não pertence a A. Então, a gente diz que esse complementar de A vai ser o universo menos A, ou seja, x tal que x pertence a U e x não pertence a A.
Então, como se nós tivéssemos o conjunto universo menos o conjunto A. Vamos ao exemplo. Temos aqui dado o conjunto A, 3 e 5. O conjunto B, 2, 3, 4, 5 e 6. Existe o complementar de C de A e B, pois o A está contido em B. Então, quando eu tenho o complementar de A e B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o conjunto B menos o A, né? Como se fosse o conjunto com o universo, né? Então, se eu fizer B menos o A, tiro o 3 e tiro o 5, sobra o 2, o 4 e o 6. Ou seja, nós temos o complementar de A e B, o 2, 4 e 6. Retomando a situação problema que vimos na primeira aula de conjuntos. Em uma pesquisa realizada com 50 pessoas, para saber que o esporte elas apreciam entre futebol, basquete e vôlei, o resultado foi o seguinte: 23 gostam de futebol, 18 de basquete e 14 de vôlei. 10 gostam de futebol e de basquete, 9 de futebol e de vôlei, 8 de basquete e vôlei e 5 gostam das 3 modalidades. Então, organizando os dados, temos então, vamos representar a letra F como sendo futebol, o basquete a letra B e o vôlei a letra V. E aí, segundo os dados da nossa questão, nós temos que são 23 pessoas que gostam de futebol, 18 pessoas que gostam de basquete, 14 pessoas que gostam de vôlei. Temos ainda 10 pessoas que gostam de futebol e basquete, 9 pessoas que gostam de futebol e vôlei e 8 pessoas que gostam de basquete e vôlei. E ainda temos 5 pessoas que gostam tanto de futebol quanto de basquete quanto de vôlei. Bom, então nós podemos organizar o nosso diagrama. Então vamos representar aqui o F como sendo o do futebol, o B do basquete e o V do vôlei. Então iniciamos ali verificando ali 5 são as pessoas que gostam tanto de futebol quanto de basquete quanto de vôlei. Então eu posso colocar na intersecção dos 3 conjuntos, então, os 5. Depois a gente vai verificar que 8 gostam de basquete e vôlei. Então vou analisar assim, entre basquete e vôlei, 8 gostam. Então 5 mais 3, ou seja, 8 gostam de basquete e vôlei. 5 mais 3, 8. Depois eu verifico que eu tenho ali 9 gostam de futebol e vôlei. Se 9 gostam de futebol e vôlei, já tem 5 aqui. Aqui vai ter 4. Então 5 mais 4, 9. E 10 gostam de basquete e futebol. 10, 5 mais 5, 10. Então nós já temos aqui essa intersecção. Depois a gente vai verificar o quê? Que 14 gosta de vôlei. Então vou analisar aqui. De vôlei, 14. Então vou colocar 5. 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. 12 mais 2 vai dar os 14 que gostam de vôlei. 18 gostam de basquete. Então tem que ver quanto. 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13. Para 18 falta 5. Então 5 gostam aqui, para fechar os 18 que gostam de basquete. E quantos gostam de futebol? Gostam 23. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 9, 23. Então nós temos então a quantidade que gosta de futebol. Sendo assim, com essa organização aqui do diagrama, né, nós podemos definir ali as questões que está pedindo ali. Quantas pessoas não gostam de nenhum desses esportes? Então o que a gente tem que pensar? O total de pessoas da questão são 50. Certo? Então o que a gente pode observar? Quantas pessoas não gostam de nenhum dos esportes? Então nós temos que analisar, somar todas as pessoas que gostam de esporte. Vou juntar todos aqueles valores, né? Vou juntar o 5, o 9, o outro 5, o 4, o 3, o 5 e o 2. Ou seja, se somarmos todos esses valores aqui, né, que estão aqui, teremos 33 que gostam de ao menos um esporte. Logo, se 50 é o total de pessoas pesquisadas, nós temos então um total de 17 pessoas que não gostam de nenhum dos esportes. Quantas pessoas gostam somente de futebol? Bom, esses 5 gostam de basquete e futebol. Esse aqui gosta de basquete, futebol e vôlei. Esse gosta de futebol e vôlei. Esses 9 aqui
gostam apenas de futebol? Quantas gostam só de basquete? A mesma coisa aqui, gente. Quem que não está fazendo a intersecção com ninguém é somente o 5. Então, 5 é o que gosta somente de basquete. Quantas gostam só de vôlei? Está aqui, separado. 2 pessoas gostam apenas de vôlei. E quantas não gostam nem de basquete e nem de vôlei? Aí eu vou analisar. Esses gostam de basquete, esses gostam de vôlei e esses gostam de basquete. Então, quantas não gostam nem de basquete nem de vôlei? Então aí eu tenho que juntar 9 com mais aquelas que não gostam de nenhum. Quantas não gostam? 17, né? Lembram que do 50 menos 33 é 17. Então eu tenho que juntar o 17 com o 9, certo? E aí então temos que quem não gosta nem de basquete nem de vôlei, desse total de pesquisados, são 26 pessoas. Quantas pessoas gostam só de futebol, ou só de basquete, ou de ambas? Então vamos analisar aqui. Quantas gostam só de basquete? Então aqui, quantas gostam só de basquete? É 5. Né? Quantas gostam só de futebol? É 9. Ou gostam de ambas, de basquete e futebol? Só de basquete e futebol? 5. Então, na verdade, nós temos um total de 19 pessoas. Encerramos então a aula 3 da parte de conjuntos e até a próxima.